a Globo News está lá em polvorosa, com 300 milhões de motivos para defender o indefensável, e dizendo, porra, me ajuda a te ajudar. Não é mais uma questão de direita e esquerda, é gente sem empatia nenhuma, e do outro lado, monstros. Várias análises apontam para uma concentração excessiva de poder em esferas do governo, solicitando debate sobre a necessidade de maior transparência em limites institucionais, isso especialmente após alguns casos em que o Estado foi muito além do que a Constituição prevê ou também do que se recomenda para um Estado democrático. Mas eu queria, voltando com o Serrão, vamos dar uma olhada, deixa eu ver se temos também uma imagem para mostrar para o nosso público aqui, para a produção, se temos aqui a imagem para mostrar, se não, já passo a palavra para o nosso Jorge Serrão. Serrão, como garantir que o Estado brasileiro mantenha uma harmonia entre os três poderes, não tenha uma predominância, especialmente agora do poder legislativo, mas o executivo também, com essa decretomania, até em questões tributárias, como garantir equilíbrio, né, um equilíbrio entre os três poderes, e isso, obviamente, mantenha a liberdade nesse país? Agora não tem condição nenhuma, porque o Congresso Nacional aceitou se submeter ao esquema do Judiciário Executivo. Então, o Congresso Nacional está de joelhos há muito tempo. A esperança agora para o povo brasileiro é definir claramente melhores candidatos na próxima eleição, principalmente, fundamentalmente, para o Senado. 2 senadores por estado que têm que ter qualidade e compromisso com mudanças estruturais e, sobretudo, com essa questão do restabelecimento do equilíbrio entre os poderes. Se o Senado estivesse funcionando, a crise institucional tupiniquim, que é a mais grave da nossa história, não estaria acontecendo. Então, essa crise, essencialmente, é culpa da omissão, incompetência ou canalice do Congresso Nacional, principalmente do Senado, que parece que está vivendo em outro planeta, que não o Brasil. Então, a única maneira de reequilibrar isso é, primeiro, promover um debate claro sobre o que precisa ser feito para o país se alterar. E o primeiro passo fundamental é restabelecer esse equilíbrio, com o Senado mostrando que ele tem independência para tratar de situações quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal for além do que deveria. Aí, o Senado tem a soberania para avaliar os casos de impedimento dos ministros. Hoje, parece uma impossibilidade que isso aconteça. Você tem lá centenas de pedidos de ministro, de impeachment de ministro, mas nada acontece porque o comando do Senado, a mesa diretora do Senado, simplesmente não deixa sequer o assunto ser discutido pelo plenário. Então é hora de haver uma pressão crescente da oposição hoje ao governo Lula, aquela minoria no Senado que pode fazer barulho, uns 24 senadores fazendo pressão por mudanças nas regras de tramitação. E a próxima legislatura trabalhar para que isso aconteça. Agora, tem uma hipótese que pode acontecer aí se Lula, por exemplo, se o impeachment do Lula avançar, podem ter certeza que Lula vai investir para fugir desse impeachment no impedimento de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero ver como é que a coisa vai ficar se de repente a gente tiver o cataclisma inédito de um ministro do Supremo ser submetido ao crivo do Senado com risco de perder o seu emprego vitalício. Aguardemos. Agora sim, vamos dar uma olhada no vídeo para entender o que está acontecendo lá na Praça dos Três Poderes. Gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo, sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil.
É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então, a palavra intervenção não é vai no Sarney, vai no Maduro. Costa, primeiramente, eu queria te perguntar aonde está o PT na cabeça dos brasileiros, né? Usando as palavras da jornalista aí da Globo News. E segundo, depois de todo esse raciocínio que ela fez, você entendeu alguma coisa? O que ela quis dizer? Ou assim, é só minha impressão, falou nada? Jornalista, você forçou um pouco a barra, né? Eu só não quero ter o mesmo título que ela. Então, se ela se diz jornalista, eu prefiro ser blogueiro, qualquer coisa. Uma militante de esquerda, né, incomodada com as atrapalhadas do próprio partido. Né? Algumas pessoas leram de maneira precipitada, na minha opinião, que ela estaria abandonando o barco e tudo. O Valdo Cruz, na Globo News também, depois desceu o sarrafo. Não. Eles estão incomodados com a incapacidade dos companheiros de entender que é preciso ter um mínimo de adesão ao tucanismo. É isso que eles querem. Eles fizeram de tudo, fizeram uma aliança nefasta. O Alckmin, que dizia que o ladrão ia voltar à cena do crime, virou vice. Eles acharam que ia vir com alguém na economia, tipo um Armínio. Veio o Haddad, eles tentaram achar o Haddad bonitinho, só que o ministro mesmo é o Lula. E tá aí, né? Agora, se a inflação tá alta, vamos diluir o prazo de validade dos alimentos, vamos trocar a fruta, em vez de laranja, compra tangerina, mariola, graviola, sei lá o quê. Então, uma turma que bate cabeça achando que o problema é comunicação só. E a Globo News está lá em polvorosa, com 300 milhões de motivos para defender o indefensável, e dizendo, porra, me ajuda a te ajudar. Tudo que você tem que fazer é sinalizar um pouquinho para o mercado, falar um negócio que agrada e tudo. E eles não conseguem fazer nem isso. Por quê? Porque quem não aprendeu nada com a história não é o PT. O PT é o mesmo de sempre. Corrupto, autoritário, fã de Fidel Castro. Quem não aprendeu nada com a história é a turma tucana, que fica achando que o PT vai achar legal o discurso de mercado e colocar o Armínio Fraga para aplacar as angústias. O Lula já deu a senha. O mercado é um dinossauro voraz. E se está alto o preço da laranja, coma outra fruta, ora bola. Se não tem pão, que coma um brioche. Pois é, né? Governo Maria Antonieta. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse debate entre jornalistas da Globo. A pergunta é se o Pix não caiu e a turma está um pouquinho irritada. E também sobre como voltar a ter um país normal, com poderes harmônicos e independentes. Complicada essa pergunta, mas primeiro eu quero pedir perdão para o senhor e minha senhora que está nos assistindo nessa sexta-feira e ter que deparar com Daniela Lima, né, paradinhos, eu vi mais o áudio dela aí, porque, gente, é sexta-feira, né, oh meu Deus, tirando a brincadeira, que realmente Daniela Lima é dificílimo aguentar, eu tenho essa mesma leitura que o Constantino teve. Ela não está assim muito dando a bronca, ela está ali indignada porque é bem isso, me ajuda eu te ajudar, né? Não dá para fazer tão milagre ou tão essa coisa de contorcionismo, que aliás ela faz muito bem, para isso ela serve muito bem, para defender o governo Lula. A gente vê nitidamente que também tem treta, tem briguinha entre eles, né? Aqueles blocos que a gente já sabe que Janja coordena um, Haddad coordena o outro, a Gleice Hoffmann, que é o próprio PT em si, no outro, eles estão brigando entre eles. E, além de tudo, estão acabando com o Brasil cada vez mais. Agora, a pergunta que você me fez de como consertar o Brasil, gente, enquanto não houver o exercício de jurisdição corretamente e os poderes da República, né, a tão República aí, já que a República tem poder, os poderes da República serem e exercerem o papel que está lá na Constituição, e um deles realmente é conter o judiciário quando ele está demais, quem contém é o Senado, e também aí, né, tem tanta coisa acontecendo que até pedalada fiscal nós temos aí na nossa cara, mas é tão assim tenebroso a realidade do Brasil que está
porque a gente tem fechado ali no Congresso Nacional caciques partidários que não deixam o Brasil largar o osso dessa galera que já cansou. Não sei vocês do outro lado, mas eu, como cidadã brasileira, eu me sinto sufocada pelo próprio Brasil de hoje. Eu não consigo ter perspectiva, e não estou sendo pessimista, aliás, eu sou super otimista. Mas quando eu olho para tudo isso, eu vejo esses mesmos políticos dizendo as mesmas coisas, só que a gente acordou. Então, eu não sei qual será a solução. Uma delas é manter a esperança, por mais difícil que seja. E a outra é cobrar de políticos o que devemos, porque é o mínimo que nós podemos fazer é exercer a cidadania. Então, para isso, vocês me aguentem, políticos, no plural. Eu serei aquela muito chata que irei cobrar vocês todo o ano aqui de 2025. Me aguentem, porque eu estarei no pé de vocês. Ai, então já está estendido para o ano inteiro. Falando de notícia péssima, o deputado Hugo Motta, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e possível futuro presidente da Câmara dos Deputados, declarou nesta sexta-feira que não vai pautar a anistia no Congresso Nacional, porque ele prometeu ao PT não pautar isso. Leilani, vai ser um gesto do presidente Lula ali para mostrar apoio tanto a Hugo Motta na Câmara como a Davi Alcolumbre no Senado. No Senado, se não me engano, são quatro senadores que são ministros e na Câmara são 9 deputados que são ministros de Estado. Então, eles voltam ali na sexta-feira que vem, que é dia 31, participam da sessão, vai ser tudo no dia 1º de fevereiro, num sábado, vai ser um sábado agitado aqui semana que vem, porque vai ter que ter a votação ali para a presidência da Câmara, presidente do Senado, mas como disse a Marina, tem muita ponta solta ali para você definir quem vai ser o primeiro vice-presidente. Por exemplo, lá no Senado estão falando que vai ser do PL, né? O senador Eduardo Gomes. Se for o senador Eduardo Gomes, um passo para nós, ok, porque esse aí a gente se dá bem. Mas lá na Câmara, o PL também quer, mas tem gente também querendo esse cargo, a primeira vice-presidência. Então, tem muita coisa para ser decidida e o presidente não quer briga nenhuma, nem com o Motta, nem com o Davi Alcolumbre. Então, está fazendo esse gesto ali na direção dos dois candidatos favoritos hoje, a não ser que venha algo muito, mas muito imponderável para mudar essa questão. Essa foi uma declaração, na verdade, do deputado federal Rogério Correia, do PT, vice-líder do governo Lula na Câmara, e foi uma resposta a uma recente entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro para a CNN Brasil. Agora, Motta, lembramos, é provável sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara, disse então que não vai pautar uma proposta de lei para a anistia aos envolvidos nas manifestações do dia 8 de janeiro de 2023, na sede dos três poderes lá em Brasília. Fabi Barroso, a sua opinião sobre essa reviravolta possível, né? Porque foi uma declaração do vice-líder do PT, não foi do próprio Motta, mas se é possível reviravolta na política brasileira, não teremos anistia, então, até o final do ano que vem, desse ano? Eu vou fazer greve porque o pessoal não está dando like. E olha que eu tenho uma coisa muito importante para dizer sobre esse tema. Ó, tá com 5.800. Gente, dá like se tiver na TV. Pega o celular, meu amigo, minha amiga, por gentileza, e dá um like, beleza? Diante disso, olha só a confusão que está dando esse pessoal aí no Congresso Nacional, que está de recesso, mas não deixa de ter o barraco de todo dia, né? Nessas casas aí do Planalto, né, central ali. O Hugo Motta, foi um levantamento da Folha ali, que ele votou 97% com o governo petista, né, no último ano, mais do que solistas. Isso é assustador? Não, para mim isso é normal já, né? É impressionante como políticos são assim. Mas hoje, até depois do Correia aí dar esse ataque, né, e falar, olha, ele prometeu não pautar, do outro lado da conversa está o próprio Eduardo Bolsonaro, que hoje estava ao lado do presidente Bolsonaro, que deu uma entrevista aí na Oeste, e ele falou a respeito disso, né, que o Correia é um fanfarrão. Bom, eu não quero saber de quem é a fanfarrice,
Eu só quero dizer que é uma questão de prioridade. E aí o Eduardo Bolsonaro diz que isso é a prioridade dele número 01, que é pautar aí a anistia. E para isso tem que formar aquela comissão especial, os líderes dos partidos, eles são tão simpáticos, não é mesmo? Os caciques partidários. Eles têm que ir lá fazer as nomeações para essa comissão especial e tacar-lhe pau em trabalho. Tem que trabalhar demais para isso ocorrer. Depois, né, tem que desdobrar tudo isso no Senado. São grandes dificuldades? São. Isso é negociável? Eu só vou dizer uma coisa. O povo não está de brincadeira. Isso não é a pauta, é a grandíssima pauta para que o Congresso demonstre boa-fé com a população brasileira, meus amigos. Está nesse pé. Se eles não estão sentindo isso, eu digo para todos os políticos darem uma andada na rua e perguntarem qual a maior injustiça, o que está incomodando. Além do preço dos alimentos, que isso aí pega todo mundo, né, também tem essa questão de injustiças a mil com pessoas comuns, né? Então, assim, eu não sei qual que vai ser esse acerto aí, espero, eu não confio, gente, não me peçam para confiar em Arthur Lira, não me peçam, eu não confio. Mas na política dizem, né, que eles têm que manter a palavra. E aí, para quem o Hugo Mota deu a palavra? O senhor aí está quieto, calado. Vai vir a público quando? Para esclarecer. Porque eu realmente, se ele não for apoiar isso, como disse até o próprio Eduardo Bolsonaro, que isso é pauta 01, meu filho, cadê outro nome? Tem que ser assim. Chega disso, chega de ceder para gente que não está comprometida com o que o brasileiro quer. Isso é uma questão humanitária, gente. Cada dia é um dia a mais e pode gente morrer aí. Vocês estão pensando nisso, né, seus deputados aí? Fica a pergunta. Fica a pergunta, João Serrão, sobre essa questão do Hugo Mota. Será que fizeram esse acordão mesmo para que ele chegue no topo da Câmara dos Deputados? Tudo é possível. Nessas eleições, tempos de eleição para a Casa Legislativa, Câmara e Senado, o lobo mau sempre jura que jamais vai comer a vovozinha. E no final, o que você vê é a vovozinha engolida ou destruída de outra maneira. Então, desses caras, podemos esperar tudo. Diz uma coisa para o PT e faz outra se for conveniente. O jogo todo agora depende muito da sustentabilidade de Lula. Ela está cada vez mais ameaçada. Essa pedalada fiscal foi levada a sério. Lula está no seu fim daquilo que sequer começou. Então, a situação dele delicadíssima. Então, o que é que vem agora? O PT vai ter que partir para a ignorância. E vai chegar um momento, na hora que o PT for se vir obrigado a partir para a ignorância, ele vai perceber que até eles vão precisar da anistia daqui para frente. E aí, o que eles vão fazer? Simplesmente votarão a anistia ou deixarão que ela seja aprovada pela força do que vai surgir entre oposição e o centrão, que se amolda à realidade, se amolda ao pragmatismo político do momento. A anistia no Brasil hoje é uma necessidade urgente e imprescindível. O país não pode continuar nessa polarização focada na vingança, porque o que está acontecendo hoje, polarização é normal. Agora, o PT inaugurou a era da vingança e da vingança persistente. Então, o que nós precisamos agora é indicar uma pacificação real. Anistia não pratica justiça. A injustiça já está feita. O que a anistia pode fazer é sinalizar a possibilidade de você ter um redesenho do reequilíbrio institucional e apontar que é possível ter respeito à liberdade, respeito ao Estado de Direito e a concreta visão de que o país tem que voltar à normalidade se quiser voltar a ter crescimento econômico. Nessa zona que está agora, é daqui para pior. Pois é, Rodrigo Constantino, a anistia, como o Serrão disse, é indispensável para pacificar o país, mas, ao mesmo tempo, vários deputados, vários líderes partidários da esquerda gritam sempre que podem, sem anistia,
e prometem colocar o país a ferro e fogo caso a anistia seja aprovada. Você concorda que é necessária uma anistia e como reagir a esse tipo de provocação? Bom, vários desses que gritam sem anistia foram anistiados, né, e cometeram crimes verdadeiros, como sequestro de embaixador, bombas, até assassinato, né, aos grupos lá dos comunistas no passado. Então, eles foram anistiados. Hoje, a palavra correta nem seria anistia, a meu ver, seria anular condenações ilegítimas, absurdas. Mas tudo bem, se querem anistiar e falar que virar a página para pacificar o país, tudo bem. O que importa é o resultado. Nós temos que virar essa página de fato. Mas com essa turma da esquerda radical do PT, parece impossível. O Bolsonaro, na entrevista ao Oeste ainda há pouco, ele falou uma coisa verdadeira. Não é mais uma questão de esquerda e direita isso. É uma questão humanitária. Quer dizer, o caso da Débora, por exemplo, é tão sintomático, né? Uma cabeleireira, sem nenhum antecedente criminal, cujo crime foi pegar um batom e escrever "Perdeu o Mané" numa estátua da justiça, mãe de 2 filhos pequenos, o STF solta traficante pensando em família, em filho. E a Débora condenada a 17 anos. Então isso é uma loucura, uma loucura. Nós estamos vendo gente sem empatia pelo próximo, que é a definição de psicopatia, com uma sede de vingança muito grande e no poder. E esse pessoal vai destruir o Brasil de vez. Se a turma do deixa disso, se o centrão, se os donos do poder, se o establishment não impedi-los, não colocar panos quentes, não afastá-los, não sei, porque está ficando realmente insustentável. Não é uma questão mais de esquerda ou direita, repito. E aí, mencionei o Bolsonaro nisso, mas a turma do Bolsonaro mesmo está chamando, né, de direita limpinha, sei lá o quê, quem não concorda em apoiar, por exemplo, o Alcolumbre. Mas nós estamos vendo isso, né? O Hugo Mota e o Alcolumbre, de onde menos se espera, não vem nada mesmo. Então, a gente tem que discutir, sim, um trade-off aqui. É um preço muito alto. A direita dá, em massa, em coro, um apoio moral a monstros do pântano, como principalmente o Alcolumbre no Senado, né? Em troca de quê? Uma ou outra comissão, porque ele já ganhou mesmo e tudo, e machucar bastante a narrativa, a estratégia de longo prazo. Em troca de quê? A anistia não está na mesa, pelo visto. Então, eu acho o custo muito alto para muito pouco ganho. Quero lembrar que o Donald Trump, tudo bem que é outro cenário dos Estados Unidos, a Suprema Corte e tudo mais, entendo tudo isso, mas o Trump não voltou uma vitória, uma volta impressionante, histórica, ele não fez isso acenando aos monstros do pântano, aos rhinos, aos Republican in name only, e denunciando como purista quem achava que ele era muito radical. Ele não fez isso. Ele manteve a postura firme, peitando o sistema. Então são cenários diferentes, tem que ter adaptações, mas me desagrada acenar para figuras que já de cara estão descartando qualquer possibilidade daquilo que é mais precioso hoje. O próprio Bolsonaro disse, com muita propriedade, são órfãos de pais vivos. E nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Agora, não é confiando no Alcolumbre, que já nem coloca isso na mesa como moeda de troca, que nós vamos chegar lá. Eu acho que é com pressão, com discurso, é isso aí, dando entrevista e mostrando que não é mais uma questão de direita e esquerda, é gente sem empatia nenhuma e, do outro lado, monstros. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.